O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Meus irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se, vocês que estão aqui, os nossos estúdios. Hoje, primeira sexta do mês, dedicada ao coração de Jesus, como eu dizia no início da missa, uma devoção que toca profundamente o nosso coração, a nossa vida. Eu sempre acredito que ninguém consegue ficar insensível, pelo menos quando a pessoa tem um mínimo de espiritualidade ou de religiosidade, melhor dizendo, em relação ao coração de Jesus. Ninguém consegue ficar imparcial a isto, ou não perceber esta devoção ao coração de Jesus, porque ela trata do profundo de uma pessoa, no caso, o próprio Jesus Cristo. A doação que este homem fez por cada um de nós nos faz contemplar não apenas o seu coração, que é o objeto da devoção especificamente, mas Jesus como um todo. É claro que quando a igreja fala da devoção ao coração de Jesus, ela se refere ao órgão que para nós representa toda a afetividade, toda a sensibilidade diante da vida de uma outra pessoa. Nós sabemos que tanto poeticamente, ou na literatura, na espiritualidade também, quando nós queremos falar de algo muito profundo, de laços de amizade, de amor, a gente sempre recorre a essa simbologia do coração. Por isso que essa devoção ao coração de Jesus, ela trata daquilo que está mais profundo e arraigado em nós. E uma das coisas bonitas na nossa liturgia de hoje é que o Evangelho trata, claro, de outras questões também, mas a gente pode buscar neste Evangelho algo que já nos dá o fio condutor desta nossa espiritualidade do coração de Jesus. Quando o próprio Jesus nos fala desta questão do remendo novo em roupa velha, vinho novo em odres velhos. E a gente às vezes fica meio confuso com isto, né? Mas o que é que Jesus quer dizer com isto? É claro que todos os exegetas, aqueles que estudam a palavra de Deus minuciosamente, têm uma profundidade muito grande sobre isto. E a gente não pode discorrer tantas coisas assim. Mas para nós, o essencial em buscar nesta palavra de hoje, qual é o equilíbrio que nós temos na nossa vida cotidiana em relação aos nossos pensamentos, às nossas ações, o nosso testemunho com a palavra de Deus? Qual é o equilíbrio que nós vivemos com tudo isto? Ou será que às vezes nós andamos forçando um testemunho da nossa parte, vivendo uma superficialidade em relação à palavra de Deus, a ponto de não conseguir mais discernir aquilo que de fato nós acreditamos ou aquilo que nós representamos? E nós temos que ter muito cuidado com isto. Porque se nós não temos o equilíbrio correto
entre a nossa espiritualidade e aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano, nós não só nos perdemos em relação à nossa fé, mas como também nós induzimos outras pessoas a se perderem pela nossa falta de fé ou nosso contra-testemunho em relação a isto. E por que é que eu estou dizendo isto? Se nós não tomarmos cuidado, a nossa espiritualidade pode ser uma espiritualidade superficial. Nós rezamos, mas não acreditamos na nossa oração. Nós fazemos um pedido a Deus, mas nós não entregamos a Ele esse pedido. Uma coisa é quando nós temos a necessidade de algo, nos colocamos diante de Deus, apresentamos esse pedido a Deus e esquecemos desse pedido, sabendo que Deus não se esquece dele. Às vezes nós pedimos alguma coisa a Deus, entregamos, mas ficamos com ele aqui ainda. Porque a gente quer a todo instante lembrar a Deus, olha, eu te pedi isso, até agora o Senhor não me concedeu. Depois a gente mantém esse mesmo pedido no nosso coração, segurando nesse pedido, e começamos, por causa do tempo, a dizer a Deus, o Senhor não gosta de mim. O Senhor não providenciou aquilo que eu havia te pedido. O Senhor foi insensato diante das minhas orações. Como muitos profetas em momentos de dificuldade disseram, o Senhor virou as costas para mim. E esse é um risco que nós corremos. E aí está a superficialidade da nossa oração. Quando nós falamos de entrega, sabe o que Deus compreende disto? O total despojamento daquelas nossas necessidades. O que aconteceu quando Deus resolveu entregar o seu Filho por amor a cada um de nós? Deus deu Jesus e disse assim, não, isso ele não pode fazer. Deus entregou Jesus para nós e disse assim, não, morrer na cruz ele não pode, ele é meu filho. Não, olha, eu vou te oferecer Jesus, mas olha, vocês têm que tomar um pouco mais de cuidado com ele por causa disso e disso. Deus fez isso? Não. Deus entregou Jesus, ofereceu o seu Filho a todos nós e não pediu de volta. Porque a entrega de Deus não é apenas doar o seu Filho, mas é colocar o seu Filho para que o seu projeto aconteça na nossa vida. A gente precisa aprender isso. Portanto, veja bem se a sua oração, ela não está neste patamar, neste ponto de rezar e recolher. Quando você pede por alguma necessidade específica a Deus, você de fato coloca o seu coração naquilo que você está pedindo e confia plenamente que aquilo pode ser realizado por Deus? Qual é o testemunho que você anda dando desta participação de Deus na sua vida, pelas suas graças, pelos seus milagres? E assim a gente não vai ficar preocupado em nenhum instante da nossa vida em tentar costurar as coisas, remendar panos, preocupar se aquilo que nós vamos fazer é maior do que aquilo que nós pretendemos no nosso coração, na nossa vida. E não vamos nos preocupar se a graça de Deus é maior ou menor do que aquele pedido que eu faço. Se a graça de Deus, se o vinho novo, ele é maior do que aquilo que nós podemos comportar, nós temos que aceitar isto, porque a nossa vida ela é um derramamento de graças de Deus para nós sempre e constante. E eu acho que uma das maravilhas que nós perdemos é aproveitar tudo isso com Deus. Às vezes nós somos cristãos católicos que não temos prazer em rezar. Não temos prazer de recitar o rosário. Não temos prazer em fazer as coisas com e para as pessoas. A nossa misericórdia acaba sendo uma misericórdia de mediocridade. E nós não podemos ser assim, porque perdemos o prazer de estar com Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado, não no sentido de nos culpar por essas coisas. Chega de culpa.
Mas temos que nos preocupar para que a gente se conheça cada vez mais e possa entender até onde vai a nossa oração. Qual é o compromisso que a minha oração me faz ter com a outra pessoa? Quanto mais a gente se conhece assim, mais a gente consegue entender a graça de Deus. E é assim que a gente vai vivendo como cristãos. O que Deus pede a cada um de nós é que tudo aquilo que nós fazemos, dentro da igreja, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso trabalho, é com prazer de ser cristão católico. Não vou rezar não não vou na igreja porque está frio. Não vou fazer isso porque está acontecendo isto. Não vou ter tempo de fazer isso por causa daquilo, não posso rezar por causa disso. Sempre assim. E aí nós criamos uma espiritualidade que não existe, que é aquela minha, que eu faço o que quero, quando quero, na hora que quero. E Deus está longe de tudo isso. E por isso é importante que a gente pense assim, vamos parar de querer remendar as coisas. Vamos parar com isso. Vamos parar com essas orações que às vezes são picadas demais e que nós acabamos não entendendo a partir delas a graça de Deus na nossa vida. Vamos parar com essa mediocridade de não saber rezar como nós deveríamos. E por isso a gente, por causa todas essas coisas, essas preocupações pequenas, a gente acaba não tendo prazer, nem mesmo de comungar. Então hoje, nesta primeira sexta-feira dedicada ao coração de Jesus, você pode e deve fazer esse pedido a Ele, de devolver a você o prazer de rezar, devolver a você o prazer de ser um cristão católico, testemunhando a sua fé, devolver a você o prazer de ser um anunciador da palavra, quando você diz uma palavra boa para alguém, quando você testemunha de uma maneira muito bonita o amor que Deus tem por você. Quando, apesar dos sofrimentos e das adversidades, você ainda tem uma palavra de consolo e de esperança para alguém. Quando lá naquele último momento da sua vida, quando você acha que todo mundo sofre menos que você ainda tem uma palavra de consolo para alguém. E sabe onde você busca isto? Em Deus, na Eucaristia, no sacramento. Por isso revigore em você, suscite em você essa vontade de estar com Deus por prazer, por saber que Ele acolhe o seu coração de uma maneira tão bonita que você não quer nunca sair de perto dEle. Mesmo que seja um minuto só, mas revigore isto em seu coração e na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.